Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos e é com extremo prazer que a gente vai trabalhar hoje a concordância verbal. E como eu já disse a vocês, aqui o camarada vai na ferida. O pior avaliador não é aquele que só trabalha com concurso público a vida inteira. É aquele que antes de trabalhar com concurso público foi professor de escolas fundamentais. É exatamente isso, ter o professor no ensino fundamental, porque ele vai diretamente na ferida. Pois a lacuna que você tem hoje, a deficiência que você tem hoje aos 30, aos 40 anos, você não adquiriu agora, você adquiriu quando era criança, quando era adolescente. Então o avaliador ele sabe, é por isso que ele brinca com essas frases grandes. Se você já fez um módulo de redação, você já deve ter escutado do teu professor para não produzir períodos longos nem inversões. Aí pensa comigo, vamos pensar. É errado produzir um período longo? Claro que não é. Quem já fez faculdade sabe que ao ler um autor que produz períodos longos, você reproduz períodos longos. Ao ler um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos. Mas nós estamos falando, por exemplo, da redação do concurso público. E quando você produz períodos longos, você fica fadado a erros gramaticais. Dois, no caso. O primeiro de concordância, porque o núcleo do teu sujeito pode ficar muito distante do teu verbo, e aí você pode cometer o erro de concordância. Segundo erro, o erro de pontuação. O sujeito pode ficar muito grande, você pode sentir aquela falta, aquela necessidade de dar uma respirada, ó. Ufa! Aí tá com a vírgula ali, e vai acabar separando, por exemplo, um sujeito do verbo, e vírgula é processo sintático, e não pausa de respiração. Inversão, tá errada a inversão? Não, não tá. Grandes escritores da nossa literatura produzem maravilhosos textos repletos de inversão. O nosso próprio hino nacional, ele é repleto de inversões, que em figuras de linguagem nós chamamos de hipérbatos. Agora, quando você produz um texto, se você produz invertido, você dificulta a compreensão de quem está lendo. É por isso que o teu professor de redação pede para você produzir períodos curtos e sempre na ordem direta. Por que período curto? Porque evita o erro de concordância e o erro de pontuação. Por que na ordem direta? Porque facilita a compreensão. O que é a ordem direta? É o sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. Agora, facilita por quê? Porque, na verdade, nós, falantes comuns da língua portuguesa, é que inventamos essa estrutura. Não foi o Bechara, nem o Celso Cunha, nem o Rocha Lima. Por exemplo, qualquer falante de língua portuguesa, seja aqui no Brasil, em Portugal, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Arco Verde, o cara, quando começa a balbuciar, ele não sabe nem flexionar o verbo direito ainda e ele produz na ordem direta, dizendo assim, ó, eu sabo isso. É assim que a criança faz. Agora, quando começa a aprender um pouco mais da nossa amada Flor do Lácio, a nossa língua portuguesa, o que que qualquer pessoa começa a fazer? Começa a se aventurar. Ah, agora eu começo a fazer inversões. E é daí que o professor de redação tira esses conselhos, mas pega agora para a prova objetiva. O que o professor de redação pede para você não fazer? Períodos longos. Aí o que que o avaliador faz? Períodos longos. Porque ali haverá erros de pontuação, erros de concordância, e se o aluno não estiver ligado, ele não vai pegar. O que que ele pede, o professor de redação, para você não fazer? Inversões, porque dificulta a compreensão de quem está lendo. E na hora da redação você não quer dificultar a compreensão, você quer que o cara entenda o teu texto. Mas na hora da prova objetiva, o avaliador quer dificultar a tua compreensão. É por isso que nas questões de concordância verbal, principalmente, nós temos períodos muito longos e invertidos. Qual é a dica? Qual é o bizu? Sempre procurar o verbo, achar o sujeito e ficar ligado em quem de verdade é o núcleo do sujeito. Então acompanha aqui comigo, já uma pegadinha que poderia cair na tua prova. Eu coloco assim, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera.
Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do personal coach, né? O que é o personal coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material personal coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. O uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Ó, não tô fungando porque eu uso droga não, tá? É porque eu tô resfriado, tá? Agora, se liga aqui. Quando você olha para uma frase assim, num primeiro momento, você acha até que ela está correta, porque você entende a ideia transmitida e tudo escrito corretamente, então parece que está tudo muito ok. Mas para descobrir se a frase está certa ou errada de acordo com a concordância verbal, o bizu é logo achar quem? O verbo. E por quê? Porque é o verbo que vai me dizer quem é o sujeito. Não dá para olhar para os substantivos e achar que ali eu vou encontrar o sujeito. Não, eu tenho que primeiro achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Sempre perguntando quem ou o que. Então, neste momento, você vai ver que o verbo se apresenta no plural. Mas como eu já disse a vocês, a minha pergunta nunca pode ser de cara no plural. Ela tem que ser no singular, porque pode ser uma pegadinha. Eu ainda não fiz a pergunta, por exemplo, não sei quem é um referente. Então, quem ou o que atrapalha os alunos? O uso de drogas e bebidas. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Agora, eu te pergunto, já que você viu a aula de tipos de sujeito, aquele sujeito ali é simples ou composto? Se você respondeu composto, você deu mole. Aqui é um sujeito simples. O núcleo é a palavra uso e não drogas e bebidas. Ué, mas por que não drogas e bebidas, Sidney? Porque está preposicionado. E eu já te mostrei que o núcleo do sujeito jamais pode ser preposicionado. É óbvio que semanticamente a palavra drogas e bebidas acabaram chamando mais a tua atenção. Mas tudo que é escrito não é escrito à toa. Sempre existe uma intencionalidade discursiva. Então, por exemplo, se a minha intenção como autor do texto fosse dizer que as drogas e as bebidas atrapalham sempre os alunos em qualquer tipo de situação nos cursos, a frase seria: drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Eu teria um sujeito composto, o verbo ficaria de fato no plural, para concordar com os dois núcleos, eu estaria exatamente dizendo isso, que as drogas e as bebidas nos cursos atrapalham qualquer tipo de aluno. Agora, a minha intenção não foi esta. A minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então aqui pode ter um monte de droga, maconha, loló, cocaína, zirê, MD, êxtase, tudo. Aí tu vai falar assim, caraca, Sidney entende de droga, eu sou do Rio de Janeiro, irmão. Vamos lá, tô brincando, ó. Vem aqui comigo. Nesse momento, se eu usar a droga, vai me atrapalhar, obviamente. Porque o uso atrapalha. Mas e se eu não usar? Aí não vai me atrapalhar. Não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Então aqui quem de fato concorda com o verbo é o núcleo do sujeito. Como o núcleo se encontra no singular,
o verbo vai ficar no singular. Então, a frase correta: o uso de drogas e bebida nos cursos atrapalha os alunos, pois o que de fato atrapalha é o uso. Até aí, tudo bem? Então, aqui a gente já começou a perceber como é que funciona o processo. Vamos continuar com as outras frases. Vamos massificar um pouco mais isso, ó. Olha só essa daqui. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. No primeiro momento, obviamente que parece certo, mas vamos lá, vamos descobrir. Eu vou achar o verbo e vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem ou o que acalma nossas almas intranquilas? Aí a resposta: o som agradável dos cantos dos pássaros. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sem preposição. Então, aqui no caso, ó, a palavra som. Então, como o núcleo do sujeito está no singular, como é que tem que ficar o verbo? No singular. Pois o que de fato aqui acalma nossas almas intranquilas não é o canto, não é o pássaro, e sim o som dos cantos dos pássaros. Então, por isso o verbo fica no singular. Agora, olha essa segunda aqui. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Quem ou o que nos comove? Vamos, achei o verbo, vou perguntar a ele quem é o sujeito. A resposta: o choro das crianças das comunidades carentes. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? É a palavra choro. Ah, não poderia ser crianças? Não, não, porque está preposicionado. E aqui, ó, galera, não é a criança que me comove, e sim o choro das crianças das comunidades carentes. Então, neste momento, como o núcleo se encontra no singular, o verbo também vai ficar no singular. Então, a frase correta: o choro das crianças das comunidades carentes nos comove, pois o que de fato comove é o choro. Agora, olha essa 3. Essa 3 aqui, ela é muito simples, mas ela é uma pegadinha pesada na prova, porque o cara começa com verbo. E aí, qualquer falante comum da língua portuguesa, ao começar uma frase com verbo, a tendência que ele deixa ali é uma tendência de colocar o verbo no singular. E por um motivo muito simples: ainda não apareceu o referente. Então, ele tende a colocar o verbo no singular por não ter aparecido o referente. E se a frase ainda for grande e pior, for uma frase que dá para entender, aí ele não vai ver erro nenhum. E olha só o que acontece aqui. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Dá ou não dá para entender a ideia transmitida? Dá. Mas vamos lá. A questão de concordância. Você não pode dar mole. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai achar o verbo e vai perguntar ao verbo quem é o sujeito. Quem vinha? Aqueles viajantes. Agora que eu achei o sujeito, eu quero saber quem é o núcleo. Quem é o núcleo? Viajante. Núcleo no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Então, o certo aqui seria: vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. É claro que se essa frase estivesse no processo de ordem direta, ninguém erraria. Será que alguém colocaria aqueles viajantes vinham? Não, todo mundo colocaria aqueles viajantes vinham. Mas quando inverte, já dificulta. Então, gente, o bizu sempre, numa questão de concordância verbal, é achar o verbo, olhar o sujeito e buscar o núcleo do sujeito. E aí sim, se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí o verbo fica no plural. Agora, continuando para a gente massificar, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Aproveito e bebo uma aguinha. Tô me sentindo até a Gabriela Pugliese. Gabriela Pugliese malha assim, ó, com a garrafona d'água assim, bebendo, ó. Só que o meu corpo não tá igual ao da Gabriela Pugliese, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Que tipo de candidato ainda confunde isso? O cara que acha que o verbo haver, o verbo existir, ou ocorrer ou acontecer são impessoais. Mas você já viu na aula de tipos de sujeito o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é impessoal. Ele obrigatoriamente fica no singular. Agora, o verbo existir, ocorrer e acontecer, estes verbos, eles são pessoais. Então, aqui, ó, o que ocorreu? Mudanças significativas. Núcleo,
mudanças. Então tem que ser ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Na próxima, o homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Galera, verbos ter e vir são verbos muito presentes nas provas de concursos públicos, até porque eles são fronteiriços entre a concordância verbal e a acentuação. Na verdade, é mais concordância verbal do que qualquer outra coisa, porque aqui vai entrar o acento circunflexo, que é um acento diferencial para marcar a pluralização na língua portuguesa. Pluralização. Então eu coloco assim, ó. O homem tem problemas. E os homens têm problemas. Observe o que acontece na primeira frase. Eu quero saber quem é o sujeito. Eu pergunto para quem? Eu pergunto para o verbo. Então aqui, ó, o verbo. Quem é que tem problemas? O homem. Isso tudo é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo? Homem. Núcleo no singular, verbo no singular. Então tudo ok. Agora na segunda frase. Quem é que tem problemas? Os homens. Isso tudo é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo? Homens. Núcleo no plural, verbo tem que ficar como? No plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. E o que vai ser? O acento circunflexo. Então, galera, na língua portuguesa, o acento circunflexo sempre vai ser a marca da pluralização. Detalhe, isso serve tanto para os verbos ter e vir, como também para os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir e por aí vai. Agora, por que isso é perigoso? Porque na hora que você lê em voz alta, por exemplo, você sequer chega a perceber a diferença, porque a grafia é igual e a pronúncia é igual. Então, o bizu que eu te dou, está fazendo questão de concordância verbal, achou ali verbos ter, ouvir, ou então um derivado, olha logo para ver quem é o núcleo do sujeito. Esse acento circunflexo aqui, só se o núcleo estiver no plural. Então, volta aqui para a frase, ó. Olha aqui, ó. O homem humilde tem. Quem é que tem? O homem humilde. Quem é o núcleo? Homem. Então, homem no singular, verbo no singular. Tranquilo. Tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Quem aqui agora não tem? As pessoas abastadas. Quem é o núcleo? Pessoas. No plural. Como é que tem que ficar o verbo? No plural. Então, coloca o acento circunflexo. Então, esse era o erro. Questão 6. As crianças da cidade se mantêm alheias a tudo. Quem é que se mantém alheias a tudo? As crianças da cidade grande. Eu não acho que não tinha falado o grande. Neste momento, quem é o núcleo do sujeito? Crianças. O núcleo está no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Ah, Sidney, mas o mantém aqui já tem um acento. Mas tem um acento agudo. Se aqui fosse criança, aí sim eu diria a criança da cidade grande se mantém alheia a tudo. Neste momento, o verbo estaria no singular. Mas por que tem aquele acento? Ora, porque é uma regra básica de acentuação. Oxítona terminada em "em", assim como tem a palavra também. Então tem um acento. E acento agudo é só um pauzinho, então não tem como você confundir. Só um pauzinho é singular. Acento circunflexo, ó, são 2 pauzinhos, então por isso plural. Então ali ficou faltando o acento circunflexo para concordar com o termo crianças. E com isso, a gente fecha a primeira pegadinha da tua prova. Agora a gente vai começar a falar de outras pegadinhas possíveis. Então vamos lá. Próxima pegadinha aqui, ó, é em relação ao sujeito composto. Existe a possibilidade de nós termos aqui 2 tipos de concordância. E vamos trabalhar isso agora com calma, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha essa primeira frase. O gato e a gata miaram. Isso aqui está na ordem direta, em que eu coloquei primeiro o sujeito composto e depois o verbo.
Quando isso acontecer, eu vou ter aquilo que eu chamo apenas de concordância gramatical. E o que é a concordância gramatical? Uma concordância baseada na soma. É a concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa. Então, se é baseada na soma, o verbo obrigatoriamente vai concordar com os dois núcleos do sujeito. Por isso, o gato e a gata miaram. Não existe outra possibilidade. Agora, quando eu coloco na ordem invertida, quando eu começo primeiro com um verbo e depois eu coloco o sujeito composto, aí eu tenho dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Então, aqui, quando eu digo miaram o gato e a gata, eu tenho a concordância gramatical, em que o verbo vai concordar com os dois núcleos, por isso miaram o gato e a gata. Agora, eu também posso ter a concordância atrativa, e aí vai dar a expressão miou o gato e a gata, em que o verbo agora concorda apenas com o núcleo mais próximo. E aí se liga só na parada que eu vou te falar. Por que é importante saber isso? Porque às vezes o avaliador é extremamente traiçoeiro. Então, numa questão objetiva, por exemplo, ele pode colocar assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua? Aí ele coloca a letra A, o gato e a gata miaram. Letra B, miaram o gato e a gata. Letra C, miou o gato e a gata. E na letra D e na letra E, vai falar outras coisas completamente diferentes do papagaio, do periquito e por aí vai. Aí o candidato desavisado vai pensar, é uma dessas três, pô, elas são muito parecidas. Só que na verdade as três estão corretas. Agora você, quando produz o texto, o que a gente faz? A gente coloca sempre na ordem direta, mas é importante saber que na hora dessa inversão aqui, eu posso ter a concordância gramatical e também a concordância atrativa. Por isso que eu posso dizer, chegaram o professor e o seu aluno, ou então chegou o professor e seu aluno. Agora, se eu tivesse colocado o verbo na ordem direta, se eu tivesse colocado o sujeito composto antes e depois o verbo, aí eu só poderia ter a concordância gramatical. Eu só poderia ter o professor e seu aluno chegaram. Entenderam a pegada? Essa não é muito difícil, não. Agora, continuando aqui, ó. Quando eu tenho um sujeito composto ligado pelo conectivo ou, eu vou ali, na verdade, avaliar dois aspectos semânticos, o da exclusão e o da simultaneidade. O que seria exclusão? Eu tenho aqui um grupo. Eu retiro o camarada do grupo. Isso é uma exclusão. Agora, simultaneidade é quando todos do grupo realizam aquela função. Então, aqui, ó, quando eu digo João ou José casará com Maria, pelo padrão cultural da nossa sociedade, não são os dois que vão casar. Ah, mas meu vizinho, ele tem duas mulheres, Sidney. Ele é casado com duas mulheres. Não, ele fez uma união poliafetiva. Casamento na igreja ainda não rola. Então aqui, ou só o João ou só o José é que de fato vai casar com a Maria. Então aqui, ó, houve uma exclusão. Se houve uma exclusão, só um ganhou a parada aqui, eu vou deixar o verbo no singular. Agora, quando eu coloco muito frio ou muito calor podem matar o bebê, aqui de fato não é só o frio ou só o calor, aqui os dois podem matar o bebê, então existe uma relação de simultaneidade, com isso o verbo obrigatoriamente fica no plural. Continuando nossa brincadeira, vamos lá. Esse trema aqui saiu safadinho, vou corrigir agora, porque esse trema aqui não era para estar aqui, foi o sistema que jogou, né? Vamos lá, a gente faz aqui as coisas ao vivo. Vamos lá, ao vivo. Tirar esse trema safado aqui, ó. Pá. Pronto. A gente faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Se liga só. Neste momento aqui, quando eu tenho um sujeito composto com núcleos coletivos ou quase assim, são palavras semanticamente muito similares, muito próximas. O verbo pode ficar no singular ou então concordar com os elementos. Então aqui, ó,
A paz e a tranquilidade comoveu o povo, ou a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Nós, naturalmente, vamos acabar jogando para o plural. A paz e a tranquilidade comoveram o povo. Mas como essas duas palavras aqui, elas estão dentro de um nicho semântico, a gramática permite que você deixe o verbo na terceira pessoa do singular. Então, cuidado com isso. Isso cai em prova? Cai, por incrível que pareça, cai. E se você der mole, o avaliador te derruba, tá? Agora aqui, molezinha. Quando a gente tem sujeito composto por pessoas diferentes. Se eu tiver a primeira pessoa do singular, o verbo obrigatoriamente vai ficar na primeira pessoa do plural. Então aqui, eu, tu e ele chegamos. Tem a primeira pessoa do singular? Tem. Então, verbo na primeira pessoa do plural. Agora, se só existirem ali segunda e terceira, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter tu e ele chegastes com a segunda pessoa do plural, o vós, ou então tu e ele chegaram como se o sujeito fosse vocês, como se eu dissesse assim, vocês chegaram. Essa possibilidade é inerente? Isso faz parte da língua, é um fato culto, então você tem que adotar, tranquilo? Aí agora a gente vai pegar um cara que você vai marcar um asterisco aí. Esse cara é importante. Quando a gente tem núcleo coletivo seguido de especificação. Não só núcleo coletivo, expressões partitivas que têm a mesma ideia. A maioria, a minoria, por aí vai. Então olha só o que acontece aqui. A gente já colocou especificado. Vou colocar frases 1 e 2. Na frase 1, um grupo de estudantes se aproximou. Quem é o sujeito? Um grupo de estudantes. Na frase 2, um grupo de estudantes se aproximaram. Quem é o sujeito? Um grupo de estudantes. Na frase 1, quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Na frase 2, quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Caramba, não pode ser estudante? Não, porque estudante está preposicionado. Mas com certeza, semanticamente, chamou mais a tua atenção. E por isso a gramática permitiu os dois tipos de concordância verbal. Na primeira frase, a gente tem aquilo que a gente chama de concordância gramatical, que é uma concordância baseada na soma. Ou seja, o verbo vai concordar com o referente. E quem de fato é o referente do verbo é o núcleo do sujeito. Então aqui, o núcleo é a palavra grupo. Tudo bem que indica uma coletividade, mas estruturalmente se apresenta no singular. Então, portanto, o verbo fica no singular. Agora, a gramática também permitiu uma concordância atrativa, em que o verbo vai concordar com o termo especificador. Na verdade, com o núcleo do termo especificador. Aqui no caso, como esse termo especificador se apresentou no plural, o verbo pode ficar também no plural. Então, posso dizer, um grupo de estudantes se aproximaram. Agora aqui, essa concordância é facultativa. Então, tanto faz dizer um grupo de estudantes se aproximou ou um grupo de estudantes se aproximaram. Tanto faz. Aqui não há a menor diferença. Agora, pode ter pegadinha na prova? Pode. Se o cara colocar assim, a maioria do povo passarão. Certo ou errado? Errado. Mas, Cisne, eu aprendi que essas expressões partitivas, quando são especificadas, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Não. Você pode ter dois tipos de concordância. E aí o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou então com o termo especificador. Como aqui o termo especificador se apresentou no singular, o verbo só pode ficar no singular. Porque, olha só, o verbo pode concordar tanto com o núcleo quanto com o termo especificador. Tudo bem que maioria e povo indicam coletividade, mas estruturalmente se apresentam no singular. Então, aqui eu só posso ter a maioria do povo passará. E em que tipo de situação eu poderia ter aí, então, Sidney, o verbo no plural? Se eu tivesse colocado a maioria dos alunos. Aí, se eu tivesse colocado a maioria dos alunos, eu teria dois tipos de concordância. Uma concordando com maioria e outra concordando com alunos. Então, eu poderia ter a maioria dos alunos passará, ou então a maioria dos alunos
passarão. Agora, e se o avaliador estender a questão e perguntar a função sintática desses especificadores? Sempre, eu disse sempre, vai ser adjunto adnominal. Sempre, 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 tá? Então anota aí. E agora a gente vai para o próximo, ó. O próximo tem a ver com pronomes de tratamento. Mas isso aqui é molezinha, né, galera? Vamos lá, ó. Com os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Excelência, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, ó, Sua Excelência aceita bem suas próprias limitações, Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. Eu não tenho como jogar para o plural um termo que eu nem vario. Então, beleza? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, nomes próprios pluralizados. Isso cai, por incrível que pareça, bastante em prova. E para nossa sorte, sempre com o nome Estados Unidos, o que é um facilitador. Mas poderia ser Emirados Árabes e por aí vai. Agora, gente, pelo amor de Deus, não confunde não. É um nome próprio pluralizado. Estados Unidos é um nome próprio pluralizado. Não é qualquer substantivo no plural. Ah, abacate. Não, não é assim. Então, aqui nesse momento, o que vai acontecer? Se o nome próprio pluralizado não possui um determinante, não tiver ali um artigozinho, um pronome, aí o verbo vai ficar no singular. Então eu digo, Estados Unidos enfrenta uma crise avassaladora. Agora, se o nome próprio pluralizado estiver com um determinante, no caso aqui com um artigozinho, aí o verbo vai variar. Então, ó, Estados Unidos enfrenta e os Estados Unidos enfrentam. Na prova, obviamente, o que ele vai tentar fazer contigo? Ele vai tentar fazer assim, ó. Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. Pô, ele não vai colocar os Estados Unidos enfrenta. Qualquer pessoa vai estranhar, até porque a tendência é pegar um termo no plural e jogar o verbo no plural. Aqui ele está pegando um termo no plural e jogando um verbo no plural, só que não teve o artigozinho, não teve o determinante. Então o verbo só pode ficar no singular. Continuando nossa pegada. Um carinha que a gente estudou lá no tipos de sujeito, o pronome apassivador. Quando tiver um pronome apassivador, o que você vai fazer, irmão? Você vai fazer ali a concordância do sujeito com o verbo. Porque, na verdade, o que define esse cara como pronome apassivador é a própria estrutura do verbo. Então, se o verbo é transitivo direto mais pronome ser, aí sim eu tenho um pronome apassivador. Então, aqui, ó, iniciou-se a negociação. Quem inicia alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, partícula apassivadora. Se eu tenho uma partícula apassivadora, é porque eu tenho um sujeito paciente. E aí, o verbo tem que concordar com esse cara. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Agora aqui, ó. Concluíram-se as apresentações. Cara, na prova, o avaliador ele pode derrubar o candidato, dizendo que aqui tem um sujeito indeterminado. Porque aí o candidato vai pensar assim, concluíram. Que alguém concluiu, eu sei, mas quem foi que concluiu? Não, cuidado, ó. O verbo na terceira pessoa do plural aqui não está sozinho. Ele está acompanhado de um pronome ser. E aqui, ó, quem conclui alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que eu tenho? Partícula apassivadora. Logo, as apresentações aqui é o quê? É um sujeito. Pode ver que está no plural e o verbo fica como? No plural. As apresentações foram concluídas. Então, aqui, eu tenho sempre que concordar o núcleo do sujeito com o verbo com o núcleo do sujeito. Quem é que manda? O sujeito aqui no caso. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo fica no plural. Agora, continuando. Com o verbo haver. Esse a gente viu bem. Com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele sempre vai ficar
no singular, ele nunca vai admitir a pluralização. Então aqui, ó, no livro havia várias ilustrações. Eu jamais poderia colocar no livro haviam várias ilustrações. Durante o comício houve protestos e não houveram protestos. Por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo TV, estava vendo jornal, e aí uma pessoa do governo falou assim, ó, houveram protestos. Ninguém pegou no pé dele, não. Ninguém pegou no pé dele, não. Mas, se quisessem pegar, poderiam pegar. Porque o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, obrigatoriamente fica no singular. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Esse carinha aqui a gente já viu também, é só uma reforçada em cima dele. Isso é para você ver como tipos de sujeito e concordância verbal, ó, muito próximas. Então aqui, verbos que expressam fenômenos da natureza em sentido denotativo, ou seja, real. Choverá muitos dias seguidos, sentido real, oração sem sujeito. Agora, quando o sentido for figurado, eu tenho sujeito. Choveram muitos exercícios, sentido figurado. Choveram granizo no sul, sentido figurado. Então, qualquer coisa que chova e não seja a chuva será o quê? O sujeito. Falei de chuva, você já sabe o que está caindo do céu. Se eu estou especificando chuva de granizo, chuva de palavrão, chuva de gol, chuva de impropérios, aí é o sujeito e o sentido, obviamente, é figurado. Agora aqui, ó, verbo fazer. Na verdade, é os verbos fazer e estar, indicando o tempo ou clima. Mas na prova do concurso público, quem mais cai de fato é o verbo fazer. E aí ele vai ficar obrigatoriamente no singular, porque ele também caracteriza uma oração sem sujeito. Então eu jamais poderia dizer faziam 10 dias que eu não te via. Obrigatoriamente eu tenho que dizer fazia 10 dias que eu não te via. Eu não posso dizer farão 10 dias de calor. Obrigatoriamente eu tenho que dizer fará 10 dias de calor. Então o verbo fazer, indicando o tempo ou clima, obrigatoriamente fica no singular. Agora aqui, ó, locuções verbais. Essa é interessante, ó. Lembra que ao final da aula de tipo de sujeito eu falei assim, ó, galera, agora a gente vai dar uma massificada. Por quê? Porque não deu tempo para fazer lá, senão a aula ia ficar muito extensa e não era o momento. A gente deixou para cá. Então se liga só. Quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho sempre um verbo principal e um verbo auxiliar. E aí pensa comigo, quem é que manda, o principal ou o auxiliar? Obviamente é o principal. O principal manda e o auxiliar obedece. Mas o principal ele predica. Ele vai dizer, por exemplo, se tem ou não tem sujeito à sentença. Agora, se tiver sujeito, quem é que vai concordar? É o auxiliar. Detalhe, podendo ter ali uma preposição no meio que é facultativa. Por isso aqui, ó, pá, a gente tacou entre parênteses. Então, observem aqui as estruturas. Vai ou vão haver dúvidas. Neste momento, quem é o verbo principal? É o verbo haver. E para você nunca errar, gente, na locução verbal, o primeiro verbinho, a gente escreve da esquerda para a direita. O primeiro verbinho, ele é sempre auxiliar. O segundo é o principal. E esse segundo, que é principal, ele sempre aparecerá através de uma estrutura nominal do verbo, que é o particípio, com terminação em R, gerúndio, com aquela terminação em NDO, e o particípio com aquela terminação em AD e IDO. Então aqui, quem é o verbo principal? O verbo haver. E o verbo haver está empregado no sentido de existir. Então, neste momento, eu tenho um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. E aí pensa comigo, se a oração é sem sujeito, tem por que alguém da estrutura verbal ir para o plural? Não. Tanto que dúvidas aqui, ó, funciona como objeto direto. A oração toda é sem sujeito. Toda a oração é apenas um predicado. Mas vamos lá. Se o verbo principal é impessoal, como é que vai ficar o auxiliar? No singular. Então aqui o certo seria vai haver dúvidas. Agora, há ou hão de haver esperanças. Galera, mesma coisa. O verbo haver aqui é o verbo principal. Se ele é um verbo impessoal e esperanças aqui é um objeto direto, tudo na estrutura verbal ficará no singular. Então, ó, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, certo, ó, há de haver esperanças. Agora, olha a outra. Vai ou vão existir dúvidas? Opa! Para nossa sorte, nas provas de concursos públicos,
basicamente quem cai? Haver e existir. De vez em quando vem outro por fora, como aqui o ocorrer, mas basicamente quem cai é haver e existir. Isso é bom para a gente, porque a gente teoricamente já domina. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, caracteriza oração sem sujeito. Já o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais, eles têm sujeito. Então aqui, ó, o verbo principal é o verbo existir. O verbo existir é um verbo pessoal. Tanto que agora, ó, dúvidas passa a ser o quê? Sujeito. Então, alguém da estrutura verbal tem que concordar com aquele sujeito. Quem vai ser? O verbo auxiliar. Então, aqui, ó, se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar com o sujeito. Então, ó, vão existir dúvidas. Agora, há ou hão de ocorrer esperanças. O verbo ocorrer aqui é um verbo pessoal, tanto que esperanças aqui é sujeito. Então, se o verbo principal é um verbo pessoal, o auxiliar vai concordar com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, vai ficar hão de ocorrer esperanças. Mas vamos lá, vamos fazer aqui mais uma sentença. Nem sempre vai ser com aquela estrutura de haver e existir como verbos principais. O camarada pode fazer assim, ó. Vai ou vão fazer 20 anos que a guerra acabou. E aí, nesse momento, muita gente tem a tendência de colocar vão fazer, porque são 20 anos. Mas, galera, quem é o verbo principal aqui? É o verbo fazer. E verbo fazer indicando tempo ou clima, ele obrigatoriamente caracteriza oração sem sujeito. Agora, se ele está na locução verbal, ele manda, mas quem obedece? O auxiliar. Então, se o verbo principal é um verbo impessoal, o auxiliar vai ficar no singular. Então, a construção correta seria vai fazer 20 anos que a guerra acabou. Agora, e se eu colocasse assim, ó, havia ou haviam. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto,
tá? Para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Ocorrido problemas. Em uma das questões de tipos de sujeito, eu mencionei que o verbo haver, ele só manda quando ele está sozinho ou quando ele é o verbo principal. Quando ele é o verbo auxiliar, ele não manda em nada. Então vamos lá, ó. Primeiro verbinho, auxiliar. Segundo verbinho, principal. Verbo principal aqui, terminação em ido. É um verbo no particípio. Só que é o verbo ocorrer. E o verbo ocorrer, ele tem sujeito, ele é um verbo pessoal. Então, problemas aqui, ó, é o sujeito. Então, se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai ter que concordar com o núcleo do sujeito. Então, aqui, ó, vai ficar haviam ocorrido problemas. Não dá mole não, tá? Então, vamos lá. Agora, só para massificar, para ficar legal, olha aqui uma musiquinha que eu coloquei para vocês, que é o funk da locução verbal. Lembra? Chorar pra quê? Vou te dizer, eu sou velho. Então se liga só, é nesse ritmo. É assim, se liga aí na locução verbal, errei se o verbo principal for impessoal, impessoal. E não, ó, eu comecei errado. Eu comecei errado, ó. Tem o antes, né? Tem a preparação, olha só. É assim, ó. Chora, eu fiz o chorar pra quê da música, esqueci de fazer aqui na minha, ó. Se liga só. Chorar pra quê? Vou te dizer. Agora sim tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais. E desespero aqui nunca mais. Agora sim, ó. Se liga aí na locução verbal. Errei se o verbo principal for impessoal. Impessoal auxiliar fica no singular. Ah, mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou. Vamos lá. Ó, eu fiz o passinho aqui, você não viu porque só pega da cintura para cima, mas eu mandei muito bem, tá? Agora, gente, é claro que isso daqui é uma brincadeira, mas auxilia, pode servir para você gravar, e se eu dependesse de cantar, eu tava ferrado, né? Mas vamos lá, ó. O próximo aqui é sinistrão, gente. Não o que é mole, mas o quem é perigoso. Vamos lá, quando eu tenho o pronome relativo que, o verbo que vai aparecer depois do pronome relativo que, obviamente, vai concordar com o antecedente do pronome relativo que. Então eu coloco assim, ó, fui eu que resolvi o problema. Quem é o antecedente do que? O eu. Então, ó, eu resolvi. Então, por isso, fui eu que resolvi o problema. Detalhe, eu jamais posso dizer foi eu que resolvi. Né? Foi eu. É fui eu. Fui eu e foi ele. Então, aqui, beleza, fechamos. Agora, quando eu tenho o quem, o verbo pode concordar com o antecedente ou pode ficar na terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, fui eu quem resolvi. Neste momento, quem é o antecedente? Eu. Eu resolvi, tudo certo. Ou então, fui eu quem resolveu o problema. Agora o verbo ficou na terceira pessoa do singular. Mas até aqui tudo bem, porque a estrutura está no singular. Agora, e quando vem no plural? Foram meus amigos quem falaram ou foram meus amigos quem falou a verdade? Vamos lá, quem é o antecedente? Meus amigos. Foram meus amigos quem? Meus amigos falaram. Tudo bem. Agora, foram meus amigos quem falou a verdade com o verbo na terceira pessoa do singular? Meu Deus, isso é muito feio. Mas tá certinho. E agora eu aproveito para te dar um bizu. Não tem aquelas questões que pedem assim, ó. Dentre as opções abaixo, qual é aquela em que o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural? Tem 3 opções disso acontecer. O primeiro que mais cai é aquela expressão partitiva, ou núcleo coletivo. Então, por exemplo, a maioria dos alunos passará. Eu sei que pode ter a maioria dos alunos passarão. Também quando a gente tem um sujeito composto, em que a gente inverte a ordem, em que a gente começa primeiro com o verbo e depois coloca o sujeito. Então eu posso ter chegaram o professor e o aluno, então chegou o professor e o aluno, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Agora, neste caso aqui também, quando eu tenho o pronome relativo quem, em que o verbo pode concordar com o antecedente
ou então ele pode ficar na terceira pessoa do singular. Aí o cara vai e coloca uma frase como esta última aqui: foram meus alunos quem... Aliás, foram meus alunos não, foram meus amigos quem falaram, ou foram meus amigos quem falou a verdade. É feio, é estranho, mas está correto, tá? Agora, continuando aqui, ó. Esse caso, galera, é um caso ultra especialíssimo de concordância verbal. Verbo parecer mais um verbo no infinitivo. Aí o que vai acontecer aqui? Os dois não podem concordar. Ou concorda o verbo parecer, ou concorda apenas o verbo no infinitivo. É por isso que eu posso ter as seguintes sentenças. Os alunos parecem ser esforçados. Pode ver que a gente flexionou aqui apenas o verbo parecer. Ou os alunos parecem serem esforçados. E aqui a gente flexionou o verbo ser, que é um verbo no infinitivo. Agora, as paredes pareciam estar limpas. Vamos corrigir na hora. Saiu limpar, limpar nada. Vamos lá, vamos jogar para frente, ó. Aqui, ó, vamos corrigir na hora. A gente corrige na hora. Aqui, ó. Mané, esperar nada. Pá, corrigido na hora. A gente é sinistro. Pronto. As paredes pareciam estar limpas ou as paredes pareciam estarem limpas. Eu jamais poderia dizer as paredes pareciam estarem limpas. Os dois não podem flexionar. Ou eu flexiono apenas o verbo parecer ou apenas o verbo no infinitivo. Show? Olha a próxima aqui. Aposto resumitivo, galera. Quando eu tenho aposto resumitivo, eu tenho um caso especial de concordância verbal em que o verbo vai concordar apenas, obviamente, com o aposto resumitivo. Então aqui, ó, João, Maria e José, todos eram alunos. O verbo está concordando apenas com quem? Apenas com o aposto resumitivo. Dinheiro, fama e glória, tudo passa. O verbo está concordando apenas com quem? Apenas com o aposto resumitivo. E porque isso é aceitável? Ora, porque o aposto ele exerce a função do elemento que ele está fazendo a referência. Ele aqui, de fato, ele faz parte desse sujeito. Se eu fosse perguntar o que é o sujeito, o que é predicado? Caramba, tudo que está para cá é sujeito, tudo que está para lá é predicado. Pronto, acabou. Então, por isso a gramática permite o quê? A concordância com o aposto resumitivo. Então, aposto resumitivo no singular, verbo no singular. Aposto resumitivo no plural, verbo no plural. Agora aqui, esse a gente já viu também, na hora que a gente estava brincando com aquelas frases, os verbos ter e vir. Então, ó, esses verbos recebem acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então aqui, ó, os brasileiros têm problemas e eles vêm de longe. Por que o acento circunflexo? Quem é o sujeito? Os brasileiros. Quem é o núcleo? Brasileiros. Núcleo no plural, verbo no plural. Como é que a gente marca o plural? Com acento circunflexo. Eles vêm de longe. Quem é que vem de longe? Eles. Núcleo no plural, verbo no plural. Como é que marca o plural? Com acento circunflexo. Sempre assim. E isso cai direto em provas. Agora, meus queridos, vamos fazer aqui umas questõezinhas para vocês verem como é que o negócio funciona na prática. Vamos lá, ó. Acompanha aqui, então, essa primeira questão, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E aí, olha só como é que o cara começa. Ainda não havia ou haviam soado às 8 horas da noite. O que eu disse a vocês? O verbo haver, neste momento, ele não é o verbo principal. Ele é o verbo auxiliar. E quem é que manda? O verbo principal, que é o verbo soar. O verbo principal, né? O verbo principal, que é o verbo soar. Então, aqui, tem que concordar com as 8 horas. Então, tem que ficar... ainda não haviam soado às 8 horas da noite. Quando bateu ou bateram a porta. Galera, se liga só. Aqui tanto faz quem vai aparecer depois. Se eram 3 viajantes, se era só um viajante, tanto faz. Porque, na verdade, para cada tipo de verbo, para cada tipo de oração, eu tenho um sujeito diferente. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você está dentro da sala, aí tem alguém batendo na porta. Você sabe quem é que está batendo? Não sabe. Pode ser só um viajante, ou então podem ser 3 viajantes, ou então 1 milhão de viajantes. Mas enquanto você está dentro da sala, você sabe quem é que está batendo na porta? Não. Então aqui, o verbo ele tem que ficar na terceira pessoa do plural. Quando bateram a porta, porque neste momento aqui,
o verbo caracteriza um sujeito indeterminado. Aí, claro, depois que eu abro a porta, aí eu percebo que são 3 viajantes. Então, eram 3 viajantes. Mas olha só, se aqui fosse só um viajante, aqui eu colocasse era um viajante, ainda assim eu colocaria aqui bateram a porta. E com isso o gabarito fica a letra D de dado. Vamos lá. Questão 2. Assinale as opções, não, analise, né? Analise as opções abaixo quanto à concordância verbal e identifique a incorreta. Letra A. Este documento é um dos que identifica a série de atribuições de cargos. Galera, sublinha isso aqui, por favor. Ó. Essa expressão. Um dos que. Eu vou fazer assim, mas você aí destaca do jeito que você quiser. Toda vez que tiver essa expressão, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. E aqui não tem desenrolo. Aqui é no singular ou no plural mesmo. Então, eu posso ter este documento é um dos que identifica, ou então este documento é um dos que identificam. Por que isso pode acontecer? Vamos lá. Esse 2 aqui é a contração da preposição de mais o pronome demonstrativo os, que eu poderia trocar por aqueles. Este documento é um daqueles que. E aí, nesse momento, este que, ele tem uma estrutura de pronome relativo que faria referência ou ao os ou ao um. Isso é um fato raríssimo da língua. Então, é por isso que o verbo ali pode ficar tanto no singular quanto no plural, porque ao concordar com os possíveis referentes, o referente pode ser singular ou pode ser plural. Então, não tem nem o que discutir e dizer se é concordância gramatical ou atrativa, nem nada. Aqui é uma estrutura fixa, aparece assim na língua e o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso sim dizer este documento é um dos que identifica, ou então este documento é um dos que identificam. Só que a questão pede para você marcar a incorreta. Então aqui está certo. E estaria certo, inclusive, se você tivesse colocado no plural. Agora, continuando. A maioria das decisões anteriores desaprova tal procedimento. Lembra que eu falei? Toda vez que aparecer essas expressões partitivas especificadas, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural, se a especificação aparecer no plural. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu posso ter uma concordância gramatical, concordando com o núcleo do sujeito, ou uma concordância atrativa, concordando com a especificação. Então, aqui tanto faz dizer a maioria das decisões anteriores desaprova tal procedimento, ou então a maioria das decisões anteriores desaprovam tal procedimento. Então, também está certa. Letra C. Admite-se que seja propício o estudo e a posterior avaliação. Olha só como é que apareceu esse verbo. Verbo mais pronome ser. Quem admite, admite alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, particular passivadora. Isso significa que tudo que apareceu aqui depois é sujeito da oração principal. E você deve ter escutado em algum momento da sua vida que na hora em que eu tenho um sujeito oracional, o verbo fica no singular. Então aqui, obrigatoriamente, eu vou dizer admite-se isso. Isso é admitido. Então não tem como eu jogar esse verbo aqui para o plural se o meu sujeito é oracional. E até rimou. Ó. Agora aqui, ó. Vão fazer 10 anos. Vão fazer 10 anos que eu não a vejo. Galera, locução verbal. Verbo fazer é o verbo principal. Verbo fazer indicando tempo ou clima caracteriza uma oração sem sujeito, porque ele é um verbo impessoal. E se o verbo principal é impessoal, como é que vai ficar auxiliar? No singular. Então aqui o certo seria vai fazer 10 anos que eu não a vejo. Então gabarito da questão 2, letra D, de dromedário. Vamos agora para a próxima. Essa próxima aqui é sinistra, ó. O abençoado, quando fez essa questão, ele estava bolado, tá? Vamos lá, ó. Assim que bateu ou bateram 4 horas no relógio da igreja. Nossa, esse é um caso raríssimo. Se liga só. Quando eu tenho o verbo bater relacionado às questões horárias do relógio, eu posso ter duas situações. Eu posso ter ali, ó, 8 horas
o relógio e 8 horas no relógio. Aí se liga só. Semanticamente, qual é a palavra mais importante? Relógio. Só que aqui quando eu coloco o relógio, tudo tranquilo. Pode funcionar como núcleo do sujeito relógio. Mas quando eu coloco no relógio, esse no relógio já não pode mais ser o núcleo do sujeito, porque ele está preposicionado. Aqui a expressão no relógio vai virar um adjunto adverbial de lugar. E o que isso mostra, então? Mostra que na hora que eu coloco o relógio, o verbo concorda com o relógio. Na hora que eu coloco no relógio, o verbo vai concordar com as 8 horas. Então eu coloco assim, ó, bateu 8 horas o relógio. Bateu o relógio 8 horas. O relógio bateu 8 horas. Agora aqui, você vai concordar com horas. Bateram 8 horas no relógio. E aí vamos lá, vamos voltar para a questão. A questão diz assim, ó, assim que bateu ou bateram 4 horas no relógio. Opa, se está no relógio, tem que concordar com as horas. Então é assim que bateram 4 horas no relógio. Vai concordar com as horas. Mais de um aluno saiu. Com isso, gabarito, letra E. Agora aqui, galera, toda vez que eu tenho essa expressão mais de 1 ou menos de 2, obviamente que o verbo que vem depois concorda com isso aqui, ó, com o numeral no final das contas. Então, ó, mais de um aluno. Aí o cara pensa, então são 2, né? Se é mais de um, pensa pela lógica. Então, mais de um aluno saíram. Não, mais de um aluno saiu. E menos de 2 alunos ficaram. Porque o cara pode pensar assim, se menos de 2 alunos é só um, né? Então, menos de 2 alunos ficou, né? Não, mais de um aluno ficou e menos de 2 alunos ficaram. Com isso, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Questão 4. Se liga só. Faz ou fazem 5 anos? Só pode ser faz. Verbo fazer indicando o tempo ou clima, obrigatoriamente no singular. Faz 5 anos que não se faz ou fazem mais estes aparelhos. Agora não tem mais nada a ver com o tempo ou clima, agora tem a ver com execução. Então, que não se fazem mais estes aparelhos. Agora, gabarito, faz e fazem, gabarito, letra D. Mas e se eu te perguntasse, por exemplo, o tipo de sujeito nas duas orações? Na primeira, mole, oração sem sujeito. Na segunda, muito candidato responderia sujeito indeterminado. Mas peraí, o verbo fazer aqui está acompanhado do pronome ser. E nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho um particular passivadora. No caso aqui, eu tenho um sujeito simples, pois estes aparelhos aqui, ó, não são feitos. Então, aparelhos é um núcleo do sujeito simples. Se o avaliador quisesse derrubar o aluno mesmo agora, ele poderia fácil. Então, vamos lá, ó. Questão 5. Identifique a opção em que não houve erro de concordância verbal, ou seja, ele quer a certa. Letra A, já fazem alguns dias que não se veem. Verbo fazer indicando o tempo ou clima, obrigatoriamente fica no singular. Então, certo, ó, já faz alguns dias que não se veem. Depois, na cidade haviam viúvas e clérigos. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, obrigatoriamente fica no singular. Então, certo, na cidade havia viúvas e clérigos. Letra C, as crianças da cidade têm privilégios. Quem é que tem privilégio? As crianças da cidade. Quem é o núcleo? Crianças. Núcleo no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Então, aqui faltou acento circunflexo. Aí agora a gente fica entre a D e a E. Só que a E está muito errada, ó. A maioria da população viviam ao redor do palácio. Peraí.
Se a especificação se apresenta no singular, o verbo só pode ficar no singular. Então, a maioria da população vivia ao redor do palácio. Ali eu poderia ter o verbo no plural, se aqui ao invés de da população, eu tivesse colocado das pessoas. Então, a maioria das pessoas vivia, ou então a maioria das pessoas viviam, tudo ok. E aí só restou a letra D. As luzes do castelo se mantinham acesas. Quem é que se mantinha acesa? As luzes do castelo. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Luzes. Se o núcleo está no plural, como é que fica o verbo? No plural. Então, gabarito dá 5, letra D de dromedário. Questão 6. Questão 6 é uma questão que parece difícil, gente, mas que ela é muito tranquila. Tá assim, ó. O verbo que se mantém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses para o segmento grifado, está na frase. Então, o que ele quer? Ele quer tirar essa estrutura que está sublinhada, colocar esta aqui que está entre parênteses e o verbo tem que permanecer como? No singular. É isso. Então, aqui, ó. É o desafio do nosso tempo. Tira o desafio, coloca os desafios. Eu vou dizer é os desafios? Não, eu vou dizer são os desafios. Então, não pode ser a letra A. Letra B. E isso quando a própria FAO alerta. Tira a própria FAO e coloca os especialistas da própria FAO. Os especialistas da própria FAO alertam. Vamos lá. Letra C. E que a produção precisará crescer 70% até 2050. Tira a produção e coloca a produção de alimentos. A produção de alimentos precisará crescer 70% até 2050. Então, aqui ele até ampliou o tamanho do sujeito. Só que o núcleo continuou sendo o quê? Continuou sendo produção, ou seja, núcleo no singular, verbo no singular. Portanto, o gabarito da questão aí, letra C. Mas, a título de curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras. Tudo acontece num cenário paradoxal. Tiro tudo, coloco todos os problemas. Todos os problemas acontecem num cenário paradoxal. Um relatório da própria FAO assegura. Tira um relatório e coloca os dados de um relatório. Vai ficar os dados de um relatório da própria FAO asseguram. Então, com isso, de fato, gabarito letra C. A questão parece difícil, mas ela não era tão difícil assim, né? Agora, galera, para finalizar aí bonito, com a mensagem que a gente sempre finaliza, eu digo assim, ó, quer, então faça acontecer, porque a única coisa que cai do céu é a chuva. E é verdade, velho. E tem momentos na vida que se der uma chuva de Xuxa no teu colo cai Pelé, né? Como dizia lá os Mamonas Assassinas. E a coisa é sinistra. Mas, irmão, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Então fica tranquilo, Deus está contigo, tá? Meus amores, esses dias aí tô mega resfriado fazendo a gravação desses vídeos, mas estou aqui firme e forte, até porque eu sei que isso daqui vai fazer a diferença na vida de vocês, tá? Eu sei que vocês vão chegar capengando na língua portuguesa, mas que vão ficar, ó, tinindo e voando, até porque vocês podem continuar tirando dúvidas comigo até o dia da prova. E até depois, né? Sim, gente, quero tirar uma dúvida aqui, vou casar, pô, finalmente passei no concurso, dá uma olhada aqui nesse convite que eu vou mandar para minha família e ver se tem algum erro. A gente ajuda também, tá? Tamo junto, galera. Fica com Deus, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí, tá, 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponto a ponto do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90.
nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao Personal Coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né, de 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante-geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23.
tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive há uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A aí, você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aqui o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí. Ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí, o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas, né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica,
Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar,
pode ter certeza disso. Bacana, galera? Então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique lá.